estamos chegando ao programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo NET, Vivo, Fibra TV e também pelo Facebook. Estou até acertando a imagem aqui, o volume do Facebook. Nós já estamos no ar no Facebook. E você que quiser fazer perguntas aos nossos convidados, temos o nosso WhatsApp também, que é o 981-420-208. 981-420-208. E você que está nos assistindo pelo Facebook, pode fazer as perguntas aos nossos convidados. Aqui está ao meu lado uma linda garota aqui, a Daiane Souza, ela é da Secretaria do Trabalho, técnica da SDTI, Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Exato. Boa tarde. Daiane. Obrigada pelo convite, importante para a gente divulgar esse projeto e levar à população. Tá certo. O programa está mais bonito hoje, porque eu tenho dois advogados aqui, que estão do outro lado. Você tá... Eu tenho aqui o doutor Volpiani, né? O doutor Alexandre Volpiani Cornelosa, advogado, membro da OAB aqui de Osasco. Boa tarde, seja bem-vindo aqui, viu, Volpiani? Boa tarde, Nilson. Prazer estar aqui. Ao seu lado está aí com a Daiane e com o meu colega Paulo. Ao seu lado está aí o Paulo, o doutor Paulo Cesário de Oliveira Júnior, também membro da OAB. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui e compartilho também do mesmo pensamento do nosso colega Volpiani aí. É um prazer estar aqui e estamos aqui à disposição. Tá certo. Nós temos um tema importante que vocês vão falar aqui, que é liberdade religiosa, é isso? Sim, Nilson. Podemos falar já sobre esse assunto. Nós estamos promovendo um evento pela Ordem com diversos representantes de diversas religiões da cidade e de cidades vizinhas, com o fundamento de promover o respeito e o entendimento entre eles. É muito importante isso. Temos muitos problemas em virtude desse não entendimento das pessoas. O que não se entende, se teme. Isso gera muitos conflitos entre as religiões. A gente quer promover o entendimento entre eles por meio de uma palestra que ocorrerá no dia 7 de dezembro, buscando esse respeito mútuo, que é muito necessário. Afinal, todo mundo busca um Deus só, né? Deus é um só. Tá vendo? Você acha que não tem muito desentendimento nessa prática de religião? Muito. No evangelismo, aquilo que eu disse, o que a gente teme o que a gente não entende. Quando a gente não entende a natureza de uma coisa, nosso instinto natural é temer e, por muitas vezes, o instinto é atacar o que a gente teme. Promovendo esse entendimento, sabendo o que é mais ou menos cada religião, o que é a palavra respeito, o que é a palavra entender, a gente consegue diminuir um pouco essa incidência de conflitos que existem, às vezes, entre partes. A gente sabe que em muitos países a religião divide as pessoas. Na Irlanda, o catolicismo divide as pessoas protestantes, geram conflitos, inclusive com milhares de mortes. No Islã, a mesma coisa. Essa falta de entendimento e respeito mútuo gera, às vezes, violência. Como a gente no Brasil essa incidência não é tão grande, a gente quer que ela diminua. Não aumente e diminua. E vamos começar a fazer isso no dia 7 de dezembro. E depois, tendo uma adesão boa, e nós, pelo visto, vamos ter, a gente vai fazer aí bimestralmente ou trimestralmente esses encontros na Ordem. Vai ser no dia 7 de dezembro, uma quinta-feira, às 19 horas. A pessoa que estiver interessada pode ir lá participar. Qualquer pessoa está convidada a participar. Nós temos lá na Ordem mais de 200 lugares. Teremos um palestrante de São Paulo, que é o vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. O nome? Dr. Jader, que é vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da nossa seccional São Paulo. Sei. Ele vai ser o palestrante. E gostaria só de aproveitar a oportunidade nesse momento, por favor, doutor, de convidar as pessoas que queiram participar, que queiram contribuir na organização dessa palestra, também serão muito bem-vindos. Amanhã, às 19 horas, dia 9, às 19 horas, na própria sede da OAB, nós iremos realizar a última reunião de organização dessa palestra, para tentar agregar mais segmentos religiosos, pessoas que tenham interesse nesse tema, e quem puder contribuir e ter interesse nesse tema, e é lógico, sempre pautado pelo princípio do respeito mútuo e sempre pautado pela questão da cultura de paz. É essa que é o nosso intuito. Então, nós estamos tentando dar um início,
um passo na direção do diálogo com todas as religiões aqui existentes. Nós já temos vários segmentos religiosos que estão nos apoiando, e nós precisamos que outros segmentos e outras pessoas de boa vontade também participem dessa comissão de organização. Porque isso aqui não é uma questão da OAB, é uma questão que tem que ser discutida com a própria sociedade. Essa intolerância vem vindo de algum tempo e está enraizada nas pessoas, e ela passa desapercebido. Só que agora, por algum motivo, ela está começando a ser declarada nas redes sociais, está começando a ser declarada nas ruas, e para que a gente possa fomentar o respeito e a cultura de paz, é importante que nós começamos um diálogo, não é um debate, mas sim um diálogo nesse segmento. E é por isso que nós estamos tentando organizar, nesse momento, essa palestra, no dia 7 de dezembro, e nós estamos convidando a todos que queiram participar. Vai ser a primeira de muitas, né? Acredito que sim. Se depender da compreensão das pessoas que estão organizando, se depender do compromisso dessas pessoas, com certeza isso vai se estender. E é isso que nós gostaríamos. Não é uma ideia da OAB, é uma ideia de vários segmentos religiosos, é uma ideia de várias lideranças religiosas, e que nós precisamos, sim, iniciar um diálogo. Então, essa primeira palestra, para nós tentarmos agregar, iniciarmos um diálogo e organizarmos um projeto muito maior e talvez mais ambicioso para o próximo ano. Deixa eu fazer uma pergunta. São convidados lá os representantes das igrejas aqui de Osasco? A católica? Sim, nós convidamos a Igreja Católica, nós temos a USE, que é dos segmentos espíritas, kardecistas, o Instituto da Beleza do Bem, nós temos a questão da Federação Bandista. Isso, eu ia nós já falar da Umbanda conversamos também. com outros segmentos, nós estamos conversando também com as alianças de terreiro, nós estamos conversando também com o Fórum dos Povos Tradicionais, que trata de todos os povos tradicionais de matriz africana, ou seja, todos os segmentos, de uma certa forma, estarão contemplados. Inclusive, a questão das igrejas evangélicas foram convidadas. As culturas afro, elas são as que mais prontamente se disponibilizaram a participar disso. Por quê? Elas são as maiores vítimas. Mais perseguidos. Só para você ter uma noção, Nilson, da gravidade das coisas, numa última reunião que nós tivemos na OAB de Carapicuíba, nós tomamos ciência de que uma menina de 17 anos, que estava com a cabeça raspada, como a minha, assim, e com trajes típicos da religião dela, foi apedrejada no meio da rua, à luz do dia. Na última reunião em Osasco, tivemos um relato de que uma senhora que é do candomblé, teve seu altar destruído. Entraram dentro da casa da pessoa para destruir o altar dela. Que não tinha nada demais, era um altar com as imagens dela. Então, isso é uma coisa que... No Rio de Janeiro apareceram uns vídeos. Sim, várias coisas. Organizado do crime, a moça do Guarujá tudo. Que foi queimada por supostamente ter matado crianças por ser bruxa. E depois não era nada disso. Então, é uma justificativa do quê? Para a gente promover isso. Que coisa, né? Por falar em bruxo, né? Isso é coisa bem lá de trás, né? É bastante medieval. É milenar, né? É milenar. Uma coisa assim que queimavam, né? A suspeita dos bruxos. Nilson... Está voltando isso. Presidente de Direitos Humanos que sou, eu não tenho religião hoje. Mas eu acredito em Deus. Claro. Eu só não tenho religião, mas eu respeito todas. Quem acredita em Deus é temente a Deus. Sim. Nós falamos na religião nossa, é temente a Deus, quer dizer, acredita em Deus. Eu respeito toda a religião, eu acho que todos temos que respeitar e conviver e nenhuma vai levar ao mal. Lógico, tem gente ruim em todo lugar. E vão se utilizar. Mas olha, a iniciativa de vocês é maravilhosa, viu? Maravilhosa mesmo. Espero que você esteja lá com a gente. Vou fazer o possível para ir, sim. Vou até botar na agenda minha aqui, vou fazer o possível para ir. Tá bom? Vou falar aqui com a Daiane. Daiane, você veio aqui falar de inclusão, né? Trabalho em inclusão, isso? Isso, eu faço parte, então, da equipe, né, da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, da Prefeitura de Osasco. No mês de outubro, nós lançamos o projeto Osasco Integra, que busca o atendimento da população em alto grau de vulnerabilidade social e, em muitos casos, marginalizados, né, pela sociedade e, logo, consequência disso, não conseguem a inserção no mercado de trabalho, né? E aí nós estamos falando de um público bem conhecido, né, que é o LGBT, que eu acho que está aí em grande discussão. Quando né, descobrem no trabalho, são perseguidos?
Sim, e às vezes até não conseguem acessar esse mercado de trabalho, esse trabalho. Aqueles que se apresentam, Exato. pronto, esses são difíceis de conseguir. Aqueles que se a- escondem por sim, necessidade própria dele. Quando existe descobrem, eles são também. perseguidos dentro do ambiente de Sim, trabalho. claro, porque é um pouco o que o Alexandre falou, né? O que não se conhece se teme, né? E se defende, né? Então essa população ela não consegue acessar esse trabalho decente, né? Então ele acaba tendo trabalho, mas de forma informal ou bico, né? Então como é que a gente prepara não só esse público, mas a gente está falando de pessoas em situação de rua. Nós estamos falando de jovens em cumprimento de medida socioeducativa, nós estamos falando de jovens em acolhimento institucional, então, crianças e adolescentes, jovens que, por diversos motivos, foram tirados, né, de sua família, sua convivência familiar e estão sob tutela do Estado. Nós estamos falando de mulheres em situação de violência, e aí violência doméstica, outros tipos também de violência, né, que muitas vezes não conseguem nem ao menos ir até o portal do trabalhador, por exemplo, para acessar uma oportunidade de trabalho, porque esse agressor, ele impede que essa mulher acesse esse trabalho, acesse esse serviço, e aí por isso que o programa tem essa proposta de ser uma rede de serviços, então que integre outras secretarias, aliás, todas as secretarias da prefeitura e também os empresários, né, e também as empresas. Então, é um projeto também intersetorial, né, buscar esses empresários, buscar esse RH, né, para a gente poder dialogar e discutir como inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Né? E aí a gente pensa, falando da questão da comunicação, né? Essa empresa, ela tem, ela vai desenvolver sua responsabilidade social, né? Mas ela vai também desenvolver o olhar que o consumidor tem para aquela empresa. Né? E a mídia, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, as empresas têm aí um marketing. Né? Então, que empresa é essa? O consumidor olha também, tem esse olhar. Né? É uma empresa que contrata, é uma empresa que desenvolve a sua responsabilidade Nós temos social. aqui dois advogados e tem um problema sério que você não comentou, e eles podem até comentar, que são aquelas pessoas que cometem crime, cumprem a pena e depois saem e não tem mais emprego. Sim, esse público Você deve ter também problema lá no sim, atendimento sobre isso. os egressos, né, do sistema prisional também é um público, as culturas tradicionais, povos tradicionais também é um público que o projeto visa, o atendimento, e estou esquecendo de um, são oito públicos aí que nós mapeamos, né, que é o público que hoje precisa de política pública, precisa que o setor público, o poder público assuma a sua responsabilidade para inserir e proporcionar oportunidade de trabalho decente, né? Então é com qualidade, é com dignidade e é desde o momento que ele chega para buscar esse trabalho. Né? E o Portal do Trabalhador é uma referência nesse momento. Né? Ele chega lá com diversas dificuldades e como é que a gente encaminha, como é que a gente traça, então, uma rede que atenda, porque às vezes a pessoa não precisa só do trabalho, ela precisa, então, ser atendida no posto de saúde, porque ela tem uma questão de saúde ali, ela precisa de uma questão de habitação, porque ela mora na área livre que está sendo desocupada. Então, como é que a gente constrói, estrutura essa pessoa para que ela acesse o mercado de trabalho e permaneça? Quer comentar alguma coisa, doutor? Acho que eu falei do caso de ex-presidiários, é uma coisa que afeta muito, né? Sempre existiu, né? Eu estou há 12 anos advogando na área criminal, Nilson, e realmente o preso é bancado pela família, totalmente, estando lá, depois fora. Quando ele sai, o emprego que ele vai arrumar é o pior possível, se arrumar, o que o força a voltar, de repente, à marginalidade. Infelizmente, nós estamos num país que se constrói mais penitenciário do que escola. Isso. Então, o problema vem da raiz. Vem da raiz, vem da educação, vem das oportunidades. Eu vi um vídeo interessante esses dias, Nilson, que é assim, lá feito nos Estados Unidos. Ele coloca vários tipos de pessoas. E começa a fazer perguntas. Quem teve escola particular ou não deu um passo à frente? Quem teve a oportunidade de um curso de música deu um passo à frente?
E as pessoas de cor... Cada vez as mais pessoas, aumentando a quantidade, né? As pessoas homossexuais, por exemplo, foram ficando para trás. Agora, quem chegou mais perto do objetivo? Depois de tudo que eu perguntei, quais foram as chances que cada um teve e foram dando passo à frente, ficou um monte de gente lá sem dar um passo, Nilson. Então, como que você quer que uma pessoa dessa não corra o risco de cair na marginalidade? Ou de fazer coisa errada? É difícil, é um país complicado. Isso foi nos Estados Unidos, hein? Mas cabe certinho para cá. Você acha que o sistema prisional do Brasil hoje é uma escola para o crime? Ele se tornou uma escola para o crime. A pessoa entra lá, às vezes, nem crime cometeu, acaba ficando um tempo lá, já volta com a cabeça feita. É uma lenda, Nilson, tão grande, porque assim, não tem essa de escola. O preso vai para a cadeia, ele sofre. Mas aí aprende muita coisa, não aprende? Mas do lado errado. Aprende a teoria, mas a prática não? Existe a mistura, né? É difícil nisso, eu acho que não. Eu não concordo com essa tese. Não? Também não. Por quê? Eu te explico. Lá, a pessoa só pensa em sair ou em quem está aqui fora. Muitas vezes se cultiva a raiva lá dentro. Imagina você amarrar um cachorro numa corrente, todo dia passa lá e dá um chute nele e vai embora. Aí, amanhã você dá um chute nele e vai embora. Daqui 10 dias, Nilson, solta esse cachorro. Ele vai atacar você e quem estiver na frente dele. É verdade. É isso que acontece no sistema prisional. Vai se defender de alguma forma. Ele não aprende a ser mais criminoso no sistema prisional. Ele está lá para sofrer, para ser judiado, e aí você pode criar cachorro louco ou não. A minoria vai morrer de medo de voltar para um lugar daqueles, mas a maioria sai de lá enfurecida, pronta para fazer qualquer coisa. Essa é a escola do crime. Não é que ele aprende a ser um criminoso lá ou ele gosta do crime. Ele sofre tanto lá dentro que quando ele é solto, ele ataca. O negócio do medo que a gente falou. E alguns morrem de medo de voltar para lá, uma pequena fração. Outros, de tanto apanhar, saem como cachorro louco e atacam quem vem na frente. Quais a maior procura lá que você acha que são os homossexuais, é isso? O pessoal LGBT que são mais oprimidos nesse sentido? Hoje, é lógico que todos os públicos buscam o serviço, né? O que acontece é que a gente ainda não consegue visualizar onde estão essas pessoas. Então, por isso que vem também o Projeto Integra, né? Onde é que elas estão, como elas se identificam, o bairro que elas estão, onde que elas, que movimento que elas têm dentro da cidade, dentro do setor público. O ambiente onde a pessoa... Isso. Hoje, a maior população, a que nós enxergamos como prioridade é a juventude. Né? Nós estamos falando de um público que precisa do primeiro emprego, que ele precisa de qualificação profissional, né, para ingressar nesse mercado de trabalho com qualidade. Certo. Estamos ouvindo um fundo musical aí, estamos aí na hora do nosso intervalo, então vamos para um rápido intervalinho e voltamos em seguida. Vamos lá.
Estamos de volta ao programa Fala a Verdade. O tema aqui está melhorando, porque estão mandando perguntas para nós aqui, e é para os advogados aqui, ó. Marcelo Prado, final do telefone 6908, pergunta para vocês, acho que o Piano vai responder. Por que existem tantas religiões? Falha do homem? Deus não é um só? Pode comentar, viu, doutor? Não, Deus, pode falar Deus aí. não é um só. No nosso mundo existem alguns deuses, né, Paulo? Existe Buda, não existe um só. Quando eu disse o nosso objetivo é um só, é um Deus. Todo mundo tem o seu meio de chegar em Deus, mas eu acho que religião pode ser mais simples se a gente entender ela como um modo de nós nos sentirmos bem acreditando naquilo. Se uma pessoa é evangélica, ela é budista, ela está lá porque ela se sente bem ali, a sua alma está confortada. E é isso que a gente tem que respeitar. Então, Deus não existe só um, existem diversas religiões. E, é lógico, eu entendi mais ou menos a pergunta que ele quis fazer. Existem interesses, pessoas de religiões que têm interesses escusos e obscuros. Por isso fundam-se diversas igrejas e estigmas por aí. Mas a questão é, Deus, apesar de não ser um só tem um meio para chegar nele, que é orando. E as pessoas que estão em cada religião estão lá porque se sentem bem, com a alma tranquila. E por isso existem várias religiões. Você quer comentar, por favor? Sim, só para colocar, eu não acredito que o problema ou as dificuldades estejam relacionadas à quantidade de religiões, mas sim aquelas informações que são passadas aos seus fiéis. Toda religião, eu acredito, tem um fundo no qual ele se identifica com todas. Todos têm um ponto em comum, que é o quê? Que é pregar a paz, o respeito. E nós temos que lembrar que o mais importante de tudo, é simplesmente fazer com que as pessoas se sintam bem, como falou o Piani. E eu sempre aprendi, sempre acreditei que o maior templo religioso é a cabeça e o coração do homem. Se o homem não estiver bem consigo mesmo, ele pode passar por diversas religiões que não vai alcançar o objetivo dele, que é a paz não só interior, Muito bem lembrado, mas respeitar isso. todos. É verdade. Tem que estar bem, senão não adianta nada a religião. Né? A Cacilda Lopes, final de telefone 0208. Quem resiste mais na união das religiões? Acredito que são os evangélicos. Hoje, a católica ainda é a maior igreja do mundo, se não me falha a memória estatisticamente. Mas reduziu muito já, né? Sim, reduziu enquanto outras aumentam. Isso. Mas ainda a católica é a maior religião do mundo, em números, né? E assim, se a católica não se modernizar, eu fui criado um católico, fiz primeira comunhão e resolvi que eu não tenho que ter religião. Deus está aqui com a Daiane, com você, Nilson, nessa cadeira, em qualquer lugar. Não preciso ir num templo para falar com ele. Estamos falando com ele. Não adianta aqui, ter verdade, Deus no né? coração, afirmando, depois sai na esquina e comete pecado. Que eu né? não me sinto, não que eu não me sinta bem. Eu não me sinto bem preso, em lugar nenhum. Acho que é coisa de advogado, criminalista. Tá certo. Então, eu aprendi a adorar Deus de outra forma. Mas a tendência da católica, se não se modernizar, se não se popularizar, se não atingir mais as pessoas, realmente é diminuir cada dia mais. Vou fazer a pergunta para o senhor agora, doutor. Marta Camargo, final do telefone 6178, que é justamente esse tema que nós falamos agora. Acredito que o judaísmo foi a primeira religião do mundo, segundo o catolicismo. Vocês acreditam que o catolicismo vai diminuir assim como o judaísmo? O senhor fala, depois ele fala. Não, eu não acredito. Eu acredito que as religiões tendem, sim, a se desenvolver, tendem a se modernizar, como o Roberto falou. E, na realidade, quando se fala em religião, é muito complexo esse tema. Porque eu não posso falar ou comentar algumas religiões a qual eu não conheço. Eu tenho para mim um poema, que eu não me recordo o autor, que diz o seguinte: só se luta pelo que se ama, só se ama aquilo que se respeita, e só se respeita aquilo que pelo menos se conhece. Eu não tenho como falar de outras religiões, porque eu ainda não conheço. E um dos trabalhos que nós queremos realizar daqui para frente é justamente o quê? Fazer com que as religiões de fato se apresentem num campo mais neutro, para que a população participe disso. Porque eu só vou perder o meu medo com relação a outras religiões, a outros segmentos, seja a diversidade religiosa, seja a diversidade
Como um todo, né? como um todo, digamos assim, exatamente. Eu só vou perder esse medo a partir do momento que eu conhecer aquelas informações, a partir do momento que eu conhecer uma religião, a partir do momento que eu conhecer o posicionamento das pessoas que estão ao meu lado. E isso, para mim, é o que vale. E o Brasil é um solo fértil, né, para a diversidade. Nós somos uma mistura de várias coisas, né? E é essa diversidade que nós temos que preservar. Essa questão das diferenças tem que ser vista como uma coisa maravilhosa. E é isso que nós temos que pregar. Se ela vai diminuir ou não vai diminuir, eu não acredito nisso. Eu acredito que as religiões estão aí para fazer com que os homens se sintam bem. A minha preocupação são os seres humanos, não a religião, mas as pessoas, os seres humanos, que fazem mau uso de certas interpretações religiosas, fazem mau uso daquela liderança que ele possui à frente a determinados segmentos religiosos. Não é a religião que é ruim, mas sim aquele ser humano que simplesmente se utiliza para as coisas erradas. Temos religiões aí que tem até cartão de crédito, mensalmente fazer lá o depósito do dízimo, ou semanal, não sei. Isso praticamente todas as religiões que têm dízimo, porque o dízimo está na Bíblia, né? Elas têm diversas formas de receber esse dízimo. Isso já deixou de ser algo exclusivo. A maioria, na verdade, hoje tem esse tipo de contribuição, essa forma de pagamento de contribuição, de dízimo. Eu não vejo o dízimo como algo ruim, até porque as igrejas precisam se manter. Claro, entendo. O que eu vejo de ruim é a mercância Isso que eu da ia falar fé. em seguida. Entendeu? Isso é ruim. Mas eu creio que no universo que nós temos no país, minoria das igrejas seja praticante dessa mercância da fé. Mas tem o mercado de produtos, por exemplo, vendendo Sim. terreno no céu, Sim. vendendo vassouras para varrer Isso o não, mal que é, tá isso, de não casa. é, isso não é pregar, isso é estelionato. Águas abençoadas que vêm Isso é de alguma crime, parte. na verdade. Na minha onde- opinião, onde isso é Jesus crime. passou. Né? Mas não. É o que nós falamos nisso. Todo lugar, em todos os lugares, tem gente ruim. Inclusive nas religiões, infelizmente. Existem religiões que praticam isso? Existem. Mas a maioria está pelo lado bom, eu acho. Qual a sua opinião, doutor Paulo? Bom, o que eu acredito de fato é o seguinte: o dízimo e essas contribuições, eles sempre existiram e não vão deixar de existir. O problema é o mau uso que se faz também dessa questão dos valores que são recebidos. Isso eu acho também que é um outro problema. Agora, a dificuldade maior é conscientizar a população, conscientizar as pessoas de que a religião está dentro dela. Que ela está lá porque ela se sente bem. Ela vai lá para ouvir, porque ela precisa ouvir uma palavra de carinho, precisa ouvir algumas palavras que vai se tornar importantes para ela. Só que assim, a questão do mercantilismo é uma coisa que nos preocupa bastante, porque as pessoas às vezes deixam de dar às suas famílias para contribuir à questão das igrejas. O dízimo é justamente isso, é uma parte. Você pode contribuir com uma parte daquilo que você pode fazer. Justo, eu acho Mas justo. mais do que contribuir com a questão financeira, é você executar na prática aquilo que as religiões pregam. Mas tem E é o religiões, amor aos doutor, outros, desculpe e é o falar, respeito. interromper, tem religiões famosas, inclusive Sim. muito famosas, de depoimento de pessoas que chegou a vender imóvel, vender carro para Isso Sim, pegar muito. documento Isso aí de é uma carro coisa que eu acho que assinado não tá, no não tá altar. certo. Mas, Nilson, isso é o que eu falei, é um estelionato. É a mesma coisa que eu, advogado criminalista, vou atender um cliente que está preso e eu falo, eu te cobro tanto para tirar seu filho, eu prometo que eu vou tirar seu filho. Isso não existe. Entendeu? Não existe. É. Não existe cura através do dinheiro. Nem para quem tem dinheiro. Tem gente que é muito rica e morre. Mesmo com todo o Ah, não poder, tem né, dúvida. na mão. Essa é a certeza da nossa vida, é a Como a morte. religião, você não É a posso única certeza. vender Deus ou facilitar o seu caminho a Deus por valor nenhum. Então, existe esse tipo de gente que faz isso. Nós vemos até na TV, infelizmente nós vemos isso, gente de chapéu e relógio de ouro aí, que faz esse tipo de coisa. Mas o nosso papel é o quê? Pegar gente boa ali, mostrar, respeitar a religião dela, porque tem muita gente ali que acredita fielmente nisso, e temos que respeitar. Se ela optou por isso, paciência, né? Tá certo. Vou falar um pouquinho aqui com a Daiane. Daiane, você tem um endereço aqui pela internet para os interessados que queiram participar desse projeto aí, né, da Secretaria do Trabalho, né? Isso, exatamente. Então, nós criamos um canal de comunicação, né, que é o e-mail, né, do osascointegra.sdti
osasco.sp.gov.br. Esse é um canal para os munícipes, né, que estão dentro desse perfil que eu falei aqui, e também para os empresários, né. Agora, em outubro, então, saiu o decreto que regulamenta aí esse projeto, e lá a gente distribui, então, um certificado de adesão para os empresários que querem contribuir com esse projeto. Ele tem validade aí de 1 ano. Esse empregado, ele disponibiliza no portal do trabalhador, através do Cine, a vaga que ele tem lá. A secretaria, ela faz essa ponte entre o trabalhador e a empresa, e a ideia é que daqui a 1 ano a gente possa fazer um evento que entregue esse selo de reconhecimento para as empresas parceiras do projeto e comemore, né? Porque a ideia é que a gente possa garantir o trabalho decente para essas pessoas e o acesso também a um processo digno, né? Com qualidade para esses munícipes. Estamos chegando a um pouco mais de um mês do Natal. Quase 2 meses, um pouco menos de 2 meses do Natal. E nesse período aumenta a contratação por parte das empresas com trabalho temporário. Já está sentindo isso já? Principalmente. Já tem vagas lá para isso? Sim, porque Osasco, o mercado a área que mais emprega em Osasco é serviços e comércio, né? A gente tem aí o calçadão de Osasco, que já fala tudo, né? Final de ano, então isso ferve e as empresas contratam muito para dar conta dessa demanda que cresce. Então, sim, já na secretaria já cresce, a gente já prevê, na verdade, que o comércio vai fazer vai criar aí novas oportunidades de trabalho para os munícipes. A Maria Conceição, final do telefone 9876, está perguntando para você. Vocês estão recebendo apoio de empresas da região para o projeto Integra, que estarão dispostas a oferecer oportunidade de trabalho para os inscritos? Você já falou, mas, por favor, pode responder. Sim, dentro da secretaria, nós temos, então, empresas que já utilizam a intermediação de mão de obra através do Osasco Inclui, que é o setor quem cuida disso, e logo que a gente lançou esse projeto, 3 empresas já se mostraram que queriam participar, então, no lançamento do projeto já receberam esse certificado de adesão e já estão conosco. E essa equipe do setor Osasco Inclui está em busca de que novos parceiros venham, né? Essas empresas que já utilizam a secretaria como ponte para encontrar esse trabalhador, esse perfil, essas pessoas já estão sendo sensibilizadas. Nós fomos até algumas empresas para fazer a apresentação do projeto, falar o que é o Osasco Integra e cada vez mais trazer empresas parceiras para esse projeto crescer. Tem mais uma pergunta aqui que você já respondeu, mas a pessoa mais importante que ela pergunta. Você já tem a população que poderia se utilizar do Integra? Pergunta. E como podemos ter acesso? Deixa eu só falar o nome da pessoa, desculpe. Cristiane Santos, final do telefone 3397. Obrigado pelo prestígio e participação, viu, Cristiane? Então, Cristiane, sim. Então, o público é o público LGBT, é pessoas em situação de rua, né, população de rua, é jovens em medida socioeducativa, em acolhimento institucional, são mulheres em situação de violência, né, violência doméstica, inclusive, são populações tradicionais, são 8, talvez eu esqueça aí alguma, daqui a pouco eu falo, tá, Cristiane? E os interessados, eles precisam ir até o Portal do Trabalhador, né, que fica aqui na rua Virgínia Aurora Rodrigues, ou na Fiorino Beltramo, né, que é um prédio que fica de esquina, e acessarem, realizarem o cadastro para o trabalho, né, que é a intermediação de mão de obra. Para isso, ela precisa vir com RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Falar que essa rua é a rua da TV Osasco, então já está localizado. Quem sabe onde está a TV os Osasco, termina aqui no Mercado Municipal, está fácil de vir. Isso, e o e-mail também, vou falar o e-mail também, se quiser mandar as informações, a gente passa também esse Osasco procedimento. Integra, é isso? .sdti, @osasco. Santo Antônio, né? Isso, e tem também o portal, bem lembrado, obrigada, Alexandre, e tem o portal também da Zona Sul,
né, que fica Na João de Andrade. Isso. Também o munícipe também pode acessar o Integra indo até lá. Tá, então, vou falar, ó, pega a caneta aí, ó, quem quiser marcar o e-mail aqui, ó, osascointegra.sdti@osasco.sp.gov.br. Daqui a pouco, não deu tempo, eu falo novamente, daqui a pouquinho para vocês. A Daiane César, final de telefone 8881, obrigado pela participação, Daiane. Não acreditem na Igreja Católica, isso está entre aspas, a Igreja Católica, da mídia. Sou católica e sei o que falam da minha igreja na TV, é falso. Só quem participa da sua igreja sabe como ela é. Fez um comentário, se quiser comentar o comentário dela, fique à disposição. Estão avisando aí que nós vamos entrar no intervalo? Pode responder, por favor. Ou não. Não acredite na Igreja Católica, da mídia. Sou católico e sei o que falam da minha igreja na TV. É falso. Só quem participa da sua igreja sabe como ela é. Nós estivemos também com o bispo Dom Bosco, com o pessoal da igreja, com relação ao projeto dos direitos humanos, que é a formação de um conselho penitenciário municipal, que está previsto em lei, não existe, existiu até 2010, foi extinto. Fomos muito bem recebidos, muito bem atendidos. A Igreja Católica realmente não é o que está na TV, e nem o que está, não é o que foi e o que está nos livros de história. Realmente não é. Mas, infelizmente, essa mídia toda atrapalha a Igreja Católica de manter a sua evolução no número de participantes. Eu acho que a pior mídia hoje é a rede social. Também. É muito complicado. Mas é claro que nós não acreditamos na mídia. Até porque eu, como eu falei, eu cresci católico. Eu sei como é. Eu só não optei por não estar mais em nenhuma. Mas respeitamos e sabemos que fazem um ótimo trabalho para a comunidade. Tanto os daqui quanto os presos necessitados são pessoas sensacionais. Os de Osasco, principalmente, o Nilson deve conhecer aqui. Está aqui na cidade faz pouco tempo, né, Nilson? Desde 63. E a gente que está aqui conhece bastante gente. E as pessoas da Igreja Católica de Osasco e de todas que eu conheço são pessoas sensacionais. Não tenho o que falar. Na realidade, a maior preocupação é com relação às mídias sociais hoje. Porque nas mídias sociais não tem um controle, as pessoas postam aquilo que querem. Isso. E muitas vezes se esquece que elas têm responsabilidade sobre aquilo que elas estão postando. E não assume, né? Às vezes põe uma paisagem, alguma coisa lá, um nome falso, um fake. Parecido nesse sentido. E isso é muito preocupante. Mas as pessoas acreditam naquilo, né? E acreditam. E as pessoas não têm o costume de buscar a informação, a origem dessa informação, que é muito importante. E qualquer um posta o que quer, pode ser um fake, pode ser algo mal intencionado. E essa é uma das preocupações com relação às mídias sociais hoje. Certo. Nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos em seguida para o terceiro e último bloco. Vamos lá. Vem a biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salvo. Disque 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida.
Estamos no terceiro bloco aqui, o programa Fala a Verdade. Dois temas importantes aqui, os dois advogados da OAB, Dr. Paulo Cesário de Oliveira e o Alexandre Volpiano, falando sobre religiões aqui e a unificação de tema importante que realmente estão marcando para o dia 17 de dezembro. 7 de dezembro, por favor, vamos repetir. Um encontro. Uma palestra sobre liberdade religiosa. Sobre liberdade religiosa. Na Ordem dos Advogados, na Casa do Advogado. Isso. Avenida das Flores, 707. Isso. Só para lembrar também, nós estamos ainda na fase de organização. Quem puder contribuir, quem puder participar, qualquer liderança religiosa, qualquer cidadão que quiser participar, inclusive o poder público, que quiser participar, amanhã nós teremos a última reunião de organização desse evento. Lembrando que a Ordem dos Advogados é uma casa de cidadania. Tá certo. E está aberta para bem ao todas lado as do pessoas. fórum, né? Deixa bem Isso. claro para as pessoas se Bem localizar, ao lado do fórum. Da cidade, do Jardim das Flores. Isso, Jardim das Flores ali. E será amanhã, às 19 horas, essa última reunião de organização, que nós contaremos com alguns segmentos religiosos que já estão nos apoiando. E gostaria de ver se houver a oportunidade futura de trazer os membros da comissão de organização para eles também exporem seus pontos de vista. Tá certo. Porque aí nós não podemos responder ou falar por eles, mas sim apresentá-los. Temos aqui a Daiane, né? Está falando sobre o projeto Integra, né? Que justamente é Exato, aquelas Osasco pessoas que têm Integra. dificuldades por preconceito de serem admitidas nos respectivos empregos, né? Às vezes tem vaga, a pessoa vai lá fazer entrevista, mas acaba não aceitando porque participa do movimento LGBT, às vezes é morador de rua. Sim, Às exato. vezes cumpriu a pena, saiu da pena do presídio, volta Sim. para a sociedade novamente e não tem condições de arrumar emprego. E Essas pessoas que esse projeto está querendo que participem Trazer. para tentar Exato. amenizar essa situação, não é isso? Isso, exato. E quando a gente fala desse público, né, a gente tem que imaginar também que, às vezes, até o próprio preconceito que eles enfrentam impede que eles acessem esse serviço e logo acessem também a qualificação, né? Então, é um público, muitas vezes, que não tem a escolaridade que a empresa está pedindo, é um público que não tem nenhuma formação, não conseguiu acessar nenhum curso de formação. Então, a Secretaria do Trabalho, ela traz também essa preocupação e a gente desenvolve ações, não só que inserem a pessoa no mercado de trabalho, mas que prepara também ela para o mercado de trabalho. Então, o decreto fala, inclusive, das atividades em economia solidária, né? Então, através das cooperativas, e aí a gente desenvolve ações na área de artesanato, culinária, agricultura urbana, né? Então, essas pessoas podem acessar, podem gerar renda, né, através da economia solidária também, que é uma das ações que a Secretaria do Trabalho desenvolve atualmente. Com a pergunta aqui que você achou que ficou incompleta, da Maria Conceição, né? Ela perguntou, vocês estão recebendo apoio de empresas da região para o projeto, estarão dispostas a oferecer oportunidades? Você quer falar as empresas que já estão? Isso, Maria, eu quero falar aqui a respeito da nossa posição com relação a esse processo, né? Então, a prefeitura, a gente está incentivando as empresas que participarem de editais, de contratação para alguma atividade, que elas tenham dentro do seu quadro, né, para executar aquela atividade, pessoas do Integra, né, esse público. E a gente tem também, atualmente, vamos implantar uma ação de contratar jovens, né, através do programa Jovem Aprendiz Trabalhador, que são jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Então, é o poder público também trazendo o público para o Integra para compor o seu quadro de funcionários, né, fazendo a nossa parte. Tá certo. Isaías Azalão, final do telefone 0010. Nilson, sou da Universal e não me sinto enganado. Me sinto muito bem e gosto de ajudar com o meu dízimo. Quando você ajuda com o dízimo, está ajudando outra pessoa. Certamente isso, tá? Só isso que pode dizer para você. Nós estamos falando de algumas igrejas que abusam, às vezes, de determinadas situações, que não é seu caso. Eu nem falei o nome de nenhuma igreja aqui, porque não há necessidade, mas que existem alguns abusos aí, existe. Eu até gostaria que botar o tema aqui com o doutor, queira falar sobre isso. Voltamos naquilo que Existe a gente mesmo, comentou, isso aí. existe. Em Como todas existe as áreas gente existem, ruim em qualquer lugar. Mal entendimento. Mas assim, sendo enganado ou não, se a pessoa está se sentindo bem, para mim é o que importa. Para mim o que importa é ela ser Se feliz sentir em bem, qualquer exatamente. jeito.
Qualquer opção que ela tenha, acreditando naquilo, é o que certo. importa lá dentro. Isso vai levar ela a Deus. O que não pode é praticar Se o vai levar estelionato. o outro para baixo, aí é problema do outro. O que não pode é praticar o estelionato. Aí Estelionato não né? pode, mas é uma coisa que é muito complicado nisso. O estelionato é um crime que ocorre de acordo com uma necessidade da pessoa. Então, a vítima de um estelionato, ela está precisando muito de determinada coisa, e por isso que ela é enganada. Tá. E a pessoa, o Tira estelionatário, proveito. ele sabe Tira identificar isso e consegue chegar no objetivo dele. Ó, Irene Campos, final do telefone 2077. Religião também deve ser ação onde cada um olha um pouco mais sobre o seu irmão, não favorecido ao seu lado. Ajudando não com dinheiro, mas oferecendo trabalho e oportunidade, se tem possibilidade. Verdade. certeza. Parabéns, viu, Irene? Parabéns. Tá certinho. Está chegando pergunta. Está chegando pergunta. Tem mais aqui. É um tema religião e trabalho. Hoje vai ter bastante pergunta, porque é tudo que o povo precisa, né? Um pouco de Deus no coração É verdade. e verdade. trabalho, né? Marluce Cardoso, final do telefone 7109. Daiane, o preconceito LGBT, às vezes, partem deles mesmos. Será que a iniciativa não tem que partir deles? É uma pergunta séria essa aqui, da Marluce Cardoso. Obrigado pela participação, Marluce. Você acha que, às vezes, parte deles mesmos a situação que provoca? De abuso, às vezes? E aí eu acho que esse é um tema difícil de falar, porque a gente está falando de pessoas que tiveram os seus direitos muitas vezes violados, né? E aí a gente entra nessa questão da defesa. Então, quando eu me sinto violado, eu me defendo, né? Ou eu tento me impor, né? Então, muitas vezes, a gente se depara com pessoas que querem o seu espaço. E esse espaço, muitas vezes, ele é uma briga, né? Eu quero e pronto, acabou. Então, eu me imponho por aquele espaço. Então, eu acho que a gente consegue visualizar isso em diversidades, mas a LGBT muitas vezes vem tentando se impor, querendo um espaço, querendo respeito, né? Então, acho que entra um pouco aí dentro dessa pergunta. Para mim, entra naquela situação do exemplo que eu dei do cão preso na corrente. Porque hoje, a pessoa que é LGBT, ela está lá, no canto dela, e ela é chutada. Quer queira ou quer não, seja ela discreta ou não, ela é chutada. 1, 2, 3. Existem pessoas que conseguem conviver com isso, existem pessoas que, quando se soltam da corrente, atacam. Tá certo. Infelizmente, a minoria atacada, uma hora também devolve. Tem uma pergunta aqui, importante também para vocês. Para você também. Neia Silva, final do telefone 1467. O que vocês acham da ligação LGBT com as igrejas? Sou gay e sou bem aceito na minha paróquia. Eles me aceitam como eu sou. Orientação do Papa Francisco, inclusive, que é um Papa que eu admiro demais, apesar de ser argentino, né, Nilson? Mas Apesar de ser é uma argentino. pessoa totalmente diferenciada, com pensamentos modernos, evoluídos, uma pessoa que resolveu que nós temos que abraçar a todos, independente de qualquer coisa. Tá certo, é isso mesmo. Essa é uma função da própria religião, dos próprios líderes religiosos, de acolher todas as pessoas sem nenhum tipo de discriminação. Eu queria saber da Neia Silva, se dá tempo de mandar a resposta que eu vou fazer para ela agora, se ela teve dificuldade para arrumar trabalho, ou se conhece algum colega ou colega dela, da mesma situação que ela, que tem dificuldade para arrumar emprego. Se der tempo, por favor, manda para nós aqui, que ainda temos 11 minutos aí, nós vamos falar a respeito, tá bom, Néia? Manda para nós aí o que você acha a respeito, tá certo? Esse público no comércio dela. Aquela Néia Silva falou aqui que eu sou gay e sou bem aceito na minha paróquia, elas me aceitam como eu sou. Está dizendo que é gay, então eu quero saber se, por ser gay, se tem dificuldade de arrumar emprego, que é o tema aqui da Secretaria do Trabalho, aqui da Daiane. E não vem esse público até ela. Então, por por favor, entre em contato no nosso e-mail, né? Isso. Lá na Secretaria uma do Trabalho. resposta que na ordem a gente tem. A gente tem dificuldade, sim. Tem dificuldade. Ah, não, tem sim. Como eu estava falando aqui no intervalo, normalmente as pessoas ficam em subempregos, os piores empregos da empresa, as posições mais baixas, não conseguem promoção, não conseguem prosperar em lugar nenhum. Isso eu já vi
na minha vida e na minha profissão e na ordem. Isso é pergunta que tem várias respostas nesse sentido que eu estou falando. Olha, o Newton Silva, final do telefone 0981, ele fez uma pergunta fora do nosso tema aqui. O que aconteceu com o secretário da Cultura? O secretário da Cultura foi exonerado. O prefeito Rogério Lins achou por bem fazer um remanejamento de algumas pastas e o Gustavo Anitelli, que já participou do meu programa aqui 2 vezes, não é mais secretário da Cultura. Houve uma troca, questão do prefeito, decisão dele, tudo bem. Daniel Fonseca, final do telefone 2388. Outras empresas que não sejam no município também poderiam participar do projeto Integra? Cara, que pode, né? Ser do emprego, né? Podem, claro que podem, mas lógico que a gente tem prioridade e gostaríamos que fosse empresas da cidade de Facilitar mais para quem Osasco. vai trabalhar, mas se for em outro município também, tudo bem. Exato, Né? empresas que estejam aqui, que vivem aqui, que conhecem os munícipes, que conhecem os bairros, né? Possibilitando que os munícipes se desenvolvam e as empresas de Osasco também, que fiquem em Osasco, né? Como a gente dizia, permaneçam na cidade, né? Muitas empresas do polo industrial foram embora de Osasco e nós não queremos que isso aconteça. Tem muitas empresas que aceitam na boa, né? Sim, como já tem as 3 empresas que são parceiras do Osasco Integra, que já contratam, que já disponibilizam as suas vagas pelo Portal do Trabalhador, e a gente tem essa perspectiva de que isso cresça, porque a gente entendeu que essa diversidade existe, que ela merece respeito e que ela merece esse olhar do poder público para essa inserção no mercado de trabalho. A partir do dia 11, com a vigência das alterações da reforma trabalhista, creio eu, apesar de ser criminalista, que muitas oportunidades irão surgir porque desonerou bastante. É lógico que tem um lado muito ruim para o empregado, lógico, não vou discutir isso, mas para o empregador tem um lado bom que ele vai conseguir contratar mais, não vai custar mais tanto um empregado para ele. Então, acho que os empregos irão aumentar a partir daí. Claro que precisam ser feitas várias adequações e o tempo vai mostrar o que precisa também para crescer o emprego de novo no país. Osasco precisava trazer a indústria realmente. A gente podia ajudar o prefeito, né, com as nossas mentes, a pensar em algo para trazer a indústria de novo. Voltar a ser uma cidade industrial como foi nos anos 70, né? 70, 80, Cobrasma e outras empresas que tinham aqui. Porque Ternice, o Santista. poder aquisitivo de quem é empregado industrial é muito maior. Até a Ford nós tivemos aqui. Aumenta o consumo interno. Então, acho que a gente, com o tempo, a gente tendo acesso ao prefeito e às secretarias, vocês têm, a gente vai pensar numa solução que seja boa para a cidade, de repente trazer mais indústria para cá. Tá certo. Vamos falar um pouco agora, finalizar, que falta pouco tempo para a gente falar. Se você quiser falar novamente sobre o tema, quiser explicar novamente, que muitas pessoas começam a assistir nosso programa depois que vocês falam. Então, a gente volta novamente para a pessoa entender por que você está aqui hoje. Por favor, pode explicar. Sim. Então, eu vim aqui falar do projeto Osasco Integra, é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. O projeto, ele visa, ele objetiva a inserção de públicos que a gente considera em alto grau de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, e a gente está falando de uma inserção decente, e esse fluxo, essa rede se constrói através da sensibilização das empresas, dos empresários, para esse público, para essa diversidade, e a gente fala também de criar esse fluxo entre as secretarias, né? A gente entende, esse projeto ele foi criado através de discussões, a gente fez muitas reuniões que antecederam esse decreto, né, com atores, com técnicos de outras secretarias, com representantes da sociedade civil que integravam esses públicos, né, que o projeto atende, e a gente percebeu a necessidade da gente criar, então, um fluxo. Às vezes a pessoa ela precisa ingressar no mercado de trabalho, mas ela tem uma coisa que antecede, por exemplo, que é a escolaridade. Então, como é que a gente cria uma rede para eu preciso primeiro acessar a educação, para aí, então, estar apto para o mercado de trabalho? Você falou escolaridade. A baixa escolaridade é o que mais barra, né? Essas pessoas hoje estão pedindo um nível médio para cima. Sim, é o que barra e é o que... Não fundamental serve mais? Engenheiro gari, advogado. Exatamente, que situação, né? Muito difícil.
Bastante difícil. Situação, acho que é porque tanta oferta, então eles ficam... Teve uma banalização do ensino peneirando. superior também, Sim. que por um outro lado foi aberto, que é uma coisa boa, mas aumentou demais. De uma forma desenfreada, sem qualidade, que não qualifica os profissionais que eles formam. Direito, nós somos, né? Pensa, quantas faculdades de direito tem no país? Sim, e barra, ou barra, ou permite o acesso ao trabalho, mas é um trabalho que tem baixa remuneração, que não tem possibilidade de crescimento profissional, né? Ou que ele precisa lidar, então, com esses preconceitos, né, do Guardanapo de pastelaria, cotidiano. né? Não Né? ajuda muito. É lógico que não desvalorizando as funções, porque eu não Esse acredito preconceito que... entra até o racismo, né? Exato, eu não acredito que todo Pessoas de mundo, né, aquela coisa, todo mundo pode ser médico, todo mundo pode ser... Não, não é, né? Vai ter pessoas, a gente precisa de pessoas que varram, Tem que né? respeitar a vocação de cada um. Vamos né? respeitar. Eu gosto de trabalhar na feira. Poxa, então vamos fazer o melhor trabalho possível, né? Então todas as funções, as profissões têm decência, são muito né? decentes. A pessoa que está trabalhando ali é muito decente, está trabalhando, está num trabalho decente, está oferecendo emprego. Digno, sim. Independente da situação que está vivendo, por exemplo, um catador de lixo, é uma profissão muito decente, muito. E ambientalmente ele faz um papel que muitas vezes nós não temos coragem de fazer. Exatamente. Né? Então esse é um trabalho Por muito... isso que os Estados Unidos não fecham a porta valorizado. para imigrante. É. Porque tem determinados serviços lá que eles se recusam a fazer. E ganham muito bem. Ó, Então, as por pessoas isso que não se fecha arriscam a ir pra lá totalmente a porta. entendeu? Sim. É verdade. E vocês, por favor, falem de novo o projeto aí para o dia 7 de dezembro. Estamos Isso, encerrando. no próximo dia 7 de dezembro, a partir das 19 horas, nós vamos realizar uma palestra sobre liberdade religiosa, um direito de todos, focar na questão do respeito mútuo que deve existir entre as religiões, focado justamente nas questões constitucionais, das liberdades e deveres da religiosidade. Vai ser com o professor Jader, que é nosso vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da Seccional São Paulo. E gostaria de deixar aqui também o convite para que amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos realizar a última reunião de organização dessa palestra. É muito importante que as pessoas também participem, para se inteirar do assunto, para nós podermos conversar e conseguir realmente essa diversidade religiosa que nós tanto pretendemos, para que nós possamos levar essa palavra de respeito, para que nós possamos realizar, de fato, um diálogo interreligioso. Eu acho que essa seria a palavra mais adequada. Então, fica aqui o nosso convite. Quem puder comparecer amanhã na OAB para participar dessa reunião de organização, será muito bem-vindo. Como em qualquer outro evento da Ordem, a casa são todos bem-vindos. Tá, vou fazer 3 perguntas rapidinho para vocês. Só temos 2 minutos bem rápido para responder. Ó. Só para respeitar as pessoas que mandaram a pergunta. Cida Santos, final do telefone 6981. Acredito no respeito entre as religiões. Não gosto de ecumenismo. Ecumenismo. Falta um entendimento, né? Um pouco do entendimento. É isso que a gente quer fazer com que todos entendam cada um, para que respeitem e acaba até com essa questão de não gosto. Antônio Chagas, final do telefone 7169. O que vocês acham da destruição da família e cristianismo vindo da Rede Globo, das obras de artes e pessoas que trabalham para isso? Para mim, a família não está sendo destruída. Ela está sendo Reformulada, evoluindo, revista. reformulada, com vários tipos de família que a gente tem que respeitar também. Existe hoje uma nova concepção de família, e eu acho que isso tem que ser respeitado. Tá certo. Ingrid Simão, final do telefone 8814. Por que os evangélicos se acham e atacam os católicos? Eles têm que lembrar que saíram da Igreja Católica. Eu não vejo isso, Muito sinceramente. pouco. Lógico, existem linhas que atacam, existem linhas que respeitam. Tá certo. É difícil falar por todas, Deus. Doutor Volpiano, muito obrigado pela sua participação. Você quer comentar? Nós só não podemos generalizar as coisas. Hoje a questão de generalizar todos aqueles ou aqueles outros. Não podemos generalizar. Certo. É uma minoria que tem essa postura. Doutor, Prazer é meu, Nilson. muito obrigado pela participação. Vou voltar mais vezes. Eu adorei hoje a nossa entrevista. Foi maravilhosa, viu? Direito Dois temas humano a gente pode importantes. falar do mundo, né? Tá certo. Doutor Paulo, obrigado pela participação, ambos da OAB, membros da OAB, muito obrigado pela participação de vocês. Dia 7 de dezembro, então, na Casa do Advogado, lá na sede da OAB de Osasco, a 56ª subseção, certo? Isso. O encontro com Todos convidados a participar. todos os tipos de religião que queiram participar, para Teremos unificar. muitas já confirmadas. Tá certo. Muitas. Obrigado. Será bem interessante. Daiane,
Obrigado pela sua participação, Obrigada. viu? Brilhante sua participação aqui, tá? Munícipes, Explicando. empresários que queiram participar do Defesa Osasco dos Integra, movimentos. por favor, se dirijam à Secretaria do Trabalho, será um prazer recebê-los. Tá certo. Muito obrigado a todos. Essa quarta-feira, sexta-feira estaremos de volta com o novo Fala a Verdade. Até lá e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.